realmente começamos. Gente, segmento. Falar e manter, na verdade, uma série de assuntos que tangem a medicina, a vida, a obra, a carreira, o bolso, a saúde mental, tanto de médicos quanto gestores da área de saúde, como seus pacientes, tem sido uma saga. Nós estamos em 2 dias que a nossa saúde mental aqui deve estar abalada, de tanto que a gente está rebolando aqui para tentar entreter todo mundo e trazer conhecimento bom, útil e aplicável. Mas a verdade é que eu acho que a gente está conseguindo, e para mim essa conversa que vai começar agora é uma das cerejas do bolo, tá? É uma das cerejas do bolo, porque assim, tem muita gente que não manja nada de saúde mental, tem muita gente que não manja nada de manutenção psíquica e de cuidados de si e, por consequência, de suas equipes, abrindo a boca e falando besteira. E definitivamente não vai ser o caso dessas 2 pessoas que estão aqui, que eu tenho o prazer de estar recebendo. Primeiro, Charles Betito, eu o conheço há mais ou menos uns 10 anos, Charles, que a gente se conhece, por aí, né? Fundador da MindStation. O Charles, ele é referência em educação, ele é referência em saúde mental, ele é referência em programas corporativos que visam trazer estabilidade, bem-estar e uma melhor integração mente e corpo, através de uma biografia muito extensa que ele tem. Ele mesmo vai falar, mas só para começo de conversa, Charles é budista e não é budista de Hollywood, é budista autêntico, raiz, Tibete, Nepal, aquelas coisas todas. E o Charles desenvolve esses programas em grandes empresas. Então, posso citar alguns clientes aqui. Claro. Bradesco, por exemplo, toda a cadeia hoje de primeiro comando e liderança do Bradesco passa pelas mãos da equipe do Charles. Então, essa é a primeira coisa, é a primeira apresentação. E o Charles também tem uma pesquisa muito forte a respeito do sono, né? Então, a gente daqui a pouco vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E do lado do Charles, a gente tem um médico daqueles que dá até medo falar do currículo dele. Eu vou botar meu óculos para ler, porque assim, é extenso. Dr. Sérgio Henriques, médico, Faculdade de Medicina da USP, fundador de uma startup que ele mesmo vai apresentar qual é. Psiquiatra, né, doutor, originalmente, de mão cheia. O principal foco da vida do doutor tem sido trabalhar na hiperpersonalização e entender como é que a gente traz tecnologia, wearables, não como foco, mas como um caminho de algo que a gente precisa trazer para a saúde brasileira, para o paciente brasileiro, para o brasileiro, que é a massificação e democratização da saúde mental. E o doutor vai explicar, eles vão falar e eu tô só falando aqui de louca desvairada, tá? Mas é isso. Eu vou calar minha boca, vou deixar eles começando. Mas primeiro eu vou pedir pro PC. PC, taca aí, por gentileza, o primeiro. Você tá me vendo, PC? Tá. Nós vamos começar fazendo uma pergunta básica, que eu acho que ela puxa o resto, tá bom? E aí eu deixo com vocês. Nós vamos falar primeiro do sono, doutor, que eu acho que é um dos eixos principais que vocês têm aí em comum, né? Como é que está a saúde e a qualidade do sono de vocês, galera? Então, assim, vocês podem escolher ótima, boa, regular ou ruim. A minha é assim, o doutor não gosta quando eu falo, mas um alprazolam de vez em quando. Desculpa, doutor. Eu já saí do Zolpidem, já foi um ganho, gente. Então a minha vai ali pro ruim, tá? Não, é totalmente anônima a pergunta. Por favor, respondam. Olha só, doutor, aqui ó, doutor, na sua frente, aqui ó. Ótimo 22%, boa 26%, diminuindo ótimo, disparando regular 38%, 14% ruim. É isso, meninos, comecem. Bom, eu posso falar um dado, né? Tem uma pesquisa recente, se não me engano, da Fiocruz, que falava que 72% dos brasileiros... Mais perto. 72% dos brasileiros sofrem com algum distúrbio de sono. E normalmente a gente não dá tanta importância a esse 1/3 da nossa vida que ela determina como os outros 2/3 serão. E é uma fase importantíssima para a gente, em especial para a saúde mental. Quando eu faço os programas nos executivos, em grandes empresas, que a gente vai levar a saúde, né? Em geral, a gente vai falar de saúde de uma forma mais integral, não tanto só da saúde mental, até porque, né, não dá para separar
corpo e mente, né, doutora? Não, nunca deu. Nunca deu. Nunca deu. Nunca deu. É que saúde mental é o termo que a turma gosta hoje, mas no geral é uma saúde geral. E o sono era algo que a gente notava que todas as pessoas que reclamavam ali de perda de memória, falta de concentração, excesso de troca de atenção o tempo inteiro, estresse, elas tinham em comum, né? Era um sono que não era tão bom. Muitas vezes não percebia que era o sono, mas em um determinado momento a gente conseguia avaliar e ao começar a ajudar a resolver esse sono das pessoas, o resto a gente conseguia tratar mais fácil. Então, hoje eu acho que é um dos pontos principais de saúde mental, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Com o tratamento do sono, o tratamento de uma insônia, você consegue rapidamente resolver uma série de outros problemas ou queixas emocionais que esse paciente eventualmente tenha, não é? Então você consegue numa tacada só resolver irritabilidade, resolver ansiedade, sintomas depressivos quando você corrige o sono, não é? E você tem uma melhora de desempenho cognitivo, então de concentração, memorização, velocidade de raciocínio. Falta de sono é sinônimo, inerentemente, ou inerentemente não, mas é muito provável que traga declínio cognitivo, é isso? Certamente trará. Estão ouvindo, né, executivos? Quando uma pessoa não dorme bem, ela vai ter uma taxa de cortisol ao longo daquelas 8 horas à noite maior do que se ela estivesse dormindo bem. E o cortisol, ele é danoso para o nosso cérebro. Infelizmente, a gente tem receptores, a gente reconhece cortisol no nosso cérebro. Quando o cortisol se liga em alguns locais do nosso cérebro, ele mata o neurônio. Então, cortisol é neurotóxico. Só que durante a noite, a gente tem taxas baixas. Então, quando cai esse cortisol à noite, porque eu durmo bem, o meu cérebro se refaz. Eu tenho uma neuroplasticidade, eu tenho uma recuperação da saúde cerebral. Porém, quando eu não durmo bem, esse processo não se dá. E aí eu começo a acumular e a ter um declínio cognitivo ao longo dos anos. Perfeito. Vamos seguir um pouquinho nesse tema, porque assim, de verdade, o tema de vocês é o que mais dá pano para manga, porque a gente consegue pegar ele de vários lados, né? Ao longo dessa trajetória, tanto sua, Charles, quanto sua, doutor, de tentar trazer para as pessoas o entendimento da importância, aí não só mais do sono, mas sim da saúde, do contexto de saúde mental, né? Para os clientes e para os pacientes, vocês têm sentido que do lado do paciente existe hoje uma maior receptividade à ideia de que sim, posso estar necessitado de uma ajuda específica, mais intensa na minha saúde mental? E aí, no seu caso, Charles, eu sei que você já aplicou mindfulness para tratamento, para coadjuvante em tratamentos de depressão, que é uma das linhas de produtos e serviços que a própria startup do doutor Sérgio também tem junto com outros, né? E eu quero começar com isso porque a gente vai evoluir da questão da saúde mental para o discurso de aceitação, para técnicas e para cair nos wearables, né? Que tecnologicamente a gente entende que hoje é algo que se busca ter como coadjuvante. Tem muita gente que vai falar que ele é o principal ator da saúde mental, não é, né? Então eu queria que vocês nos passassem um pouquinho de como é que foi essa caminhada para vocês dois, do ponto de vista profissional ao longo dos últimos anos, começando pelo doutor. Saúde mental, ela, assim, a partir da pandemia para cá, a importância de saúde mental mudou muito na cabeça da maioria das pessoas, todos vocês sabem disso. Mas eu acho que tem uma perspectiva muito geracional na discussão de saúde mental. Então, os mais jovens têm uma preocupação maior, e porque são mais afetados e foram mais afetados durante a pandemia, eles acabam tendo uma preocupação, uma mobilização muito maior na busca de uma qualidade maior de saúde mental e o que possa eventualmente trazer esse ganho. É óbvio que vivemos numa sociedade, né, e as informações circulam, então tudo que é dirigido, né, aos jovens em relação a conquistas de saúde mental e melhores de saúde mental acaba vazando para as outras gerações, né, para a família, para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, e aí então todas as pessoas e a sociedade de uma forma geral fica muito mais sensível à busca de uma melhora na sua saúde mental e a entender que isso é importante. Óbvio, hoje em dia a gente já saiu daquele momento lá do psiquiatra
que vivia dentro de um manicômio. O psiquiatra morava dentro do manicômio. Verdade. Há não muitos anos O atrás. alienista, né? Mas até a década de 70 era assim, não é? Então, já não existe mais isso. O psiquiatra é um médico que trabalha no hospital e as pessoas entram e saem do consultório, não é? Então, assim, já mudou, não é? Mas eu tenho visto isso de uma forma cada vez assim, mais disseminada, mais ampla. Mais naturalizado. Mais naturalizado. Agora, quando a gente fala de wellness propriamente dito, saúde mental é uma fração, é uma parte da estratégia wellness, ou do que wellness engloba. Não é necessariamente o principal, eu diria, inclusive. Não é? Mas é uma parte importante. Tradução de wellness, bem-estar. O wellness a gente pode traduzir por bem-estar, né? que é o nosso tema aqui. Então, bem-estar inclui bem-estar mental ou saúde mental. Mas é muito maior do que isso. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre bem-estar ou saúde mental, conectando, não é, essas estratégias de saúde mental com todo o restante. Beleza. Porque, como o Charles diz, não existe essa cisão corpo e mente. Não existe. Isso é didático. Doutor, mas isso não existe. Olha só, retrato da nossa plateia, tá? 9% está com a saúde mental, se considera a saúde mental boa. Se eu tivesse respondido, aí que ele descambar de vez, né? Mas vamos lá. 35% boa, 43% regular e 13% ruim. Perdemos vergonha de dizermos que precisamos de ajuda, Charles. Graças a Deus, né? Porque nas empresas, pessoal, o que acontecia? Quando a gente chegava lá para falar com alta direção, principalmente antes da pandemia, sabe como é que muita gente achava, né? Falava de saúde mental, o burnout, o estresse? Sabe não? Você sabe a palavra? Frescura. Ah, está frescura, certo? Ah, vai tirar férias. E aí você volta aqui e tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim, porque depois de pandemia, né, dando uma expandida no que o doutor trouxe, o que aconteceu com a gente? Por que tivemos um problema de saúde? E eu vou trocar assim, um termo muito simples, tá? A gente teve muito problema de saúde porque a gente parou o corpo e acelerou a mente. As pessoas que trabalhavam, né, elas perderam todos aqueles rituais que elas faziam para chegar até o trabalho e informar para a mente, né, por sinais diversos, que estava no momento de você entrar no trabalho. Ou seja, aí a sua mente ela roda como se fosse uma rotina de, estou no trabalho, eu faço o quê? Eu faço reunião, eu monto planilha, eu converso com as pessoas, aquele monte de coisa. Só que na pandemia, esse monte de ritual que demorava mais ou menos lá 1 hora, né? Que era você se preparar, pegar o carro, sair até o trabalho, ele virou uma linha no chão, que era do quarto para a sala. E aí o que aconteceu? A gente ganhou mais tempo? Quem aqui na época de pandemia não trabalhou mais? Na verdade, trabalharam mais, né? Fizeram mais reunião. Por quê? Porque você passava essa linha, tu ligava aqui o negócio da tua mente e você estou no trabalho, eu faço o quê? Eu faço reunião, eu trabalho, eu tenho que estar na correria. E aí quando a gente está no trabalho, você dá o quê? Sentado, para quem trabalha em escritório no geral. E aí a gente fez as duas piores coisas que a gente pode fazer para corpo e mente. Parar o corpo, acelerar a mente. E isso deu uma série de problemas. Aí por conta disso, a gente teve muito afastamento nas empresas, né? Acho que até o dado do ano passado chegou a 474 mil afastamentos oficializados no Ministério do Trabalho, né? Por questão de saúde mental. E isso levantou um flag, né, grande, não só nas empresas, obviamente, mas também no governo, que trouxe aí a atualização da NR1, não sei se vocês conhecem, eu já ouviram falar. E agora está todo mundo meio que correndo atrás do rabo, preocupado com o que eu vou fazer. Né? E aí entra numa outra celeuma que a gente está vivendo hoje, que é como eu resolvo a questão da saúde nas organizações. Né? E uma coisa que eu tenho vivido muito ultimamente é entender que as pessoas elas vêm buscar a gente querendo o quê? Preciso de tratamento psicológico. Porque ainda se pensa em saúde mental como tratamento de doença. Eu tenho um problema, preciso resolver. Porque eu só vou no médico quando eu tenho um problema. A gente não está pensando em criar hábitos de vida ainda, ou criar formas de ver a nossa saúde de uma maneira mais integral e começar a buscar esses hábitos para viver uma vida melhor. Que é o que o doutor estava falando. Que é exatamente o que ele estava falando. Que a gente tem uma conversa boa aqui, pessoal. Estou conversando há horas, o doutor aqui, empolgadíssimo. Porque já está aqui. Não, vamos criar um negócio novo, que é interessante mesmo. E vão mesmo. Porque assim, o que acontece com a gente então na questão das empresas? Foi buscado, as empresas buscavam um tratamento de doença. Só que na verdade o processo todo ele é anterior a isso. Né? Ele está dentro do design do trabalho, está dentro dos nossos hábitos, está dentro de uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração para a nossa saúde.
E aí que a gente entra nessa questão da hiperpersonalização e tudo isso que a gente vai falar de wellness hoje. Beleza. Então, assim, nessa primeira etapa da conversa, gente, só para vocês entenderem o percurso que a gente faz, meio amalucado, mas é proposital, para chamar a atenção de vocês. Eu tô vendo os rostinhos aqui, não tem ninguém com a cara no celular. Olha assim, economia já tem. Exceto a Patrícia que está trabalhando, mas ela está perdoada. A Paty pode, é. A Paty pode. Não tem ninguém olhando o celular. Então, isso é sinal de que o modelo que a gente está levando a nossa conversa está fazendo sentido para vocês. Nessa primeira etapa, o que a gente fez? A gente mapeou em conjunto com vocês a situação do sono, a situação da saúde mental, pelo menos assim empiricamente, e fizemos um traçado da naturalização e da normalização desse tipo de conversas para vocês enquanto pacientes, mas também para vocês enquanto gestores. Vocês têm esse duplo chapéu. A pessoa que está vivendo esse processo, a pessoa que muitas vezes está liderando esse processo e que precisa escolher caminhos para estabelecer isso de uma maneira mais corrente e efetiva dentro das organizações que vocês pilotam. Nessa segunda etapa da nossa conversa, a gente vai para onde? Para as ferramentas que isso acontece. Porque até muito pouco tempo, a gente tinha somente a palavra, o psicólogo, a sessão, a meditação guiada, talvez os medicamentos que estivessem entrando, o padre, que tem, né? A gente teve essa sequência, o padre, o psicólogo, o remédio, a gente vem por esse caminho, né? Ou seja, a gente vem tecnologizando o nosso entendimento de processos de bem-estar e saúde mental. E mais recentemente a gente começou a fazer o quê? Medir o nosso bem-estar, medir a nossa saúde mental. Esse foi a primeira etapa da datificação, ou seja, estamos trazendo os dados para perto do ser humano para poder medir. Se isso é bom, se isso é ruim, a gente conversa daqui a pouco, eles que são especialistas. Na sequência de usar os dados para fazer um diagnóstico, a gente começou a inverter a coisa, né, doutor? E se eu conseguir trazer devices e aplicativos para poder me ajudar a me tratar? Isso abre um enorme palco de conversa e discussão. Cabe aí discussões de ordens de privacidade, que eu sei que eles não vão se furtar a tocar no tema, ou seja, até que ponto eu quero dividir os meus dados e com quem eu estou dividindo esses dados, para que eu estou dividindo esses dados. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e aí eles vão assumir a efetividade do uso de wearables, sei lá, a pulseira do iPhone, o anel da Samsung, o Apple Watch, a tiara que o doutor vai falar, né? Temos agora alguns wearables que nos colocam perante talvez um novo momento do tratamento de bem-estar e saúde mental. Então a gente vai virar, mais uma vez, o Mentimeter PC. Está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, bro, joga o próximo aí para a gente perguntar para a nossa plateia. Se vocês mensuram hoje, de alguma maneira, a sua saúde física ou mental, tá? Através de algum meio, se vocês fazem terapia, ou se vocês usam apps, ou se vocês usam algum tipo de ferramenta. Maravilha. Papel e lápis pode ser ferramenta também, tá, gente? Nesse sentido. Para vocês mensurarem e qual delas vocês usam. Vocês podem responder: uso, não uso, uso a pulseira do relógio, eu uso o celular para fazer telemedicina. E aí a gente vai ter uma ideia. Olha lá, tem gente que usa, 2 não usam, um terceiro usa terapia e bloco de nota, não uso nada. Olha o campo aí, doutor. Olha só, uso o relógio, legal. Faço terapia, não uso, converso com as IAs. Olha só, eu também. Eu não sei quem foi, mas eu também. Quem nunca? Hashtag Quem tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Doutor, e aí? Vamos lá. Aqui entre nós, quem é profissional de saúde ou gestor de saúde, poderia levantar a mão, por gentileza? Metade. Maravilha. Então, o wellness traz uma mudança de paradigma, na minha opinião, brutal em relação à saúde. Não é? Qual é o modelo médico clássico e tradicional? Alguém está bem, tem uma situação de bem-estar e estabilidade, em um determinado momento essa pessoa tem uma queixa, ou ela tem um sintoma, e aí então ela começa uma jornada em um serviço médico. Ela vai procurar um médico, esse médico vai estabelecer um diagnóstico, a partir do diagnóstico vem um tratamento e uma consulta de seguimento. E se encerrou o processo. Esse é o modelo clássico,
O nosso sistema de saúde é todo calcado em cima desse modelo clássico. O hospital, não é? Os avanços tecnológicos, ou é tratamento robótico, mas é tratamento, ou é diagnóstico, a ressonância, mas é sempre em cima desse modelo. O wellness traz uma mudança de paradigmas. De que forma? Não é? Você não vai mais ter que percorrer esse processo. Você está bem, só que você pode ficar melhor. Então você pode melhorar o seu quadro de sono, você pode melhorar a sua performance cognitiva, você pode melhorar a sua performance física, você pode se alimentar melhor. E com isso, qual é o ganho futuro? Você vai recorrer menos a esse modelo tradicional de saúde ou de doença, que hoje em dia é o vigente, né? Então, o wellness acaba te trazendo uma possibilidade de fato de prevenção. Então, é promoção de saúde e não de combate ou de mitigação da doença. E para o profissional de saúde ou para o gestor, traz um campo novo, completamente gigantesco, um oceano azul de possibilidades, né? Então, eu acho que é importante que vocês tenham essa ideia em mente, né, para começarem a explorar melhor essas possibilidades do wellness. E aí, então, é que entram os dados. Então, como é que eu vou conseguir fazer bem, né, uma situação de prevenção? Quanto mais dados eu tiver a respeito da saúde de um paciente, né, e esses dados vão entrar de diversas formas, muito além do clássico, que é fala que eu te escuto, que é o modelo de saúde tradicional. Não é? Vou numa consulta, não é assim, Charles? Eu falo, você me escuta, anota uma parte do que eu te falei, em cima daquelas anotações você chega a uma conclusão. Pois é, mas imaginem que além dessas anotações, né, os seus wearables, quem tem Smart Watch aqui? 1, 2, 3, aqui. Nossa, Isso. bastante gente. Vocês fazem ideia do que ele capta? Vocês usam integralmente o que o smartwatch traz de respostas para vocês? Imaginem os dados do smartwatch junto com o Smart Ring, não é? Junto com um medidor de glicemia full time, tudo isso integrado numa base, interpretando esses dados, juntando com os dados do seu histórico e fornecendo para você um plano de vida, de wellness, de saúde. Imaginem o poder que isso teria, não é, Charles? Sem dúvida. Então, essa conversa a gente está batendo aqui anteriormente, porque a gente está vendo qual é o futuro desses tratamentos e como é que a gente pode trazer essa personalização que hoje a gente está... Que aqui, na verdade, não procura coisa de saúde na IA, né, no GPT. Sei lá, você recebeu um exame que você fez, você tem a consulta daqui a 2 semanas, aí vem um laudo completamente maluco, você fala, meu, o que é que eu tenho? Aí você joga o laudo, quem é que não fez isso? Meu PCR, VHFG tá WellBe. Aí você vai pro Google e fala, meu, tô morrendo. Exato, então, exatamente. Então assim, a gente está fazendo isso hoje, então a gente está saindo desse modelo, que é o que o doutor falou muito bem agora, né, dessa questão de fazer a consulta, aí só lá você vai ter a resposta e tal, e como é que esses dados todos eles vão compor um perfil seu acompanhado direto. Aliás, o Ricardo, não sei se está aqui na plateia, ele estava aqui comigo. O Ricardo é o médico que trabalha comigo, né, que a gente é junto fazendo esses projetos de saúde de empresa, e a gente criou um processo de sono juntos baseado nessa dinâmica, né? Por quê? O que a gente via? Tá ali, ó, o Ricardinho tá lá. Esse é o grande doutor, médico do esporte também. E assim, o que a gente descobriu? Por exemplo, o tratamento de sono, ele é multidisciplinar. Não dá para ser só o médico, ou só o terapeuta, ou só o mindfulness. Para algumas pessoas ajuda muito, mas você precisa estar sempre acompanhado em todas as esferas. E você precisa ouvir a pessoa no que está acontecendo com ela, certo? Não só na questão medicamentosa, mas de repente alguma prática que a gente cria para ela lá, baseada em terapia cognitivo-comportamental, que é uma ferramenta que a gente usa bastante eficiente, só que eu tenho que ouvir essa pessoa ao longo do tempo. Então, eu vou ter que fazer uma consulta diária, imagina, é impossível para o médico fazer isso. Então, a gente começa a usar todos esses dados para povoar uma base que é interpretada por uma IA, a gente criou isso, ele gera um relatório que o médico vai checar, obviamente, com os dados, e ele tem muito mais informação para quando vai fazer a consulta com a pessoa, ao invés de demorar mais tempo o tratamento, gastar... Então, todas essas ferramentas, mais os dados, elas estão proporcionando para as pessoas algo, né, e para os profissionais de saúde, algo que não tinha antes.
Só que hoje a gente vai ter alguns desafios que, por exemplo, o mercado bancário teve que passar, né? Que é a interoperabilidade, certo? Que é a privacidade e segurança, isso sem sombra de dúvidas, que é um problema, aliás, um dos mais... É o número 1, eu diria. É o número um, né? é o número um. É o número um. É o número 1. E a padronização. São essas três coisas. Se a gente resolve essas três coisas e a gente consegue ter os nossos perfis inteiros lá sendo alimentados constantemente com dados, seja genômico, às vezes você vai fazer um teste de DNA, exames de laboratório que vão de vários diferentes, vão passar no mesmo lugar, mais os wearables. Então você consegue trazer para o profissional de saúde, que vai ajudar a interpretar esses dados, muito mais informação para ajudar você a prevenir e a ter mais saúde do que... Né? A gente está falando do wellness e da prevenção aqui. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. Gente, tá boa a conversa, né? Não tá? Tá muito boa, né? Também tô achando. Dá vontade de espremer esses dois aqui mais 2 horas. Vamos tentar empurrar e ver se a gente estoura um pouco o tempo. O foco do seu discurso até agora e do Charles foi na prevenção, beleza. Mas tem uma outra coisa que eu e você a gente conversa muito, que é a democratização do acesso, do tratamento a milhões e milhões e milhões de brasileiros que hoje não têm como se tratar. Então, o doutor deve ter os números na ponta da língua, mas, por exemplo, quando a gente fala de depressão, né? Quantidade enorme de brasileiros que hoje não têm acesso à depressão ou que são resistentes a um determinado tipo de categoria, 2, 3, 4, 5 de remédios, e que muitas vezes a medicina hoje se encontra meio que no mato sem cachorro. O que eu posso oferecer para essa pessoa, para alguém que hoje está num quadro de resistência, ou a mesma coisa para ansiedade, num quadro crônico, ou para N outras modalidades aí de doenças, distúrbios ou transtornos, onde certas terapias que são moduladas através dos wearables passam a ser uma opção. Doutor, fala para nós. A gente tem aqui no Brasil uma grande dificuldade, que é a implementação rápida de tudo que seja tecnológico, moderno, ou que seja ponta de lança, porque tudo que chega até nós chega muito caro, não é? E a gente não consegue rapidamente oferecer isso para a maior parte da população, não é? Então é um desafio nosso e é um estímulo, é uma motivação. É uma missão, né? É uma missão conseguir fazer esse processo rapidamente. Então, traduzir ciência em medida prática e traduzir tecnologia e transformar tecnologia em algo acessível à maioria das pessoas. Senão, na minha opinião, não faz sentido, né? O que é produzido, o que existe de recursos, na minha opinião, não faz sentido nenhum, né? Então, essa é a nossa missão e é isso que a gente tem tentado, né? Usando várias estratégias de engenharia financeira, né? E de estudos vários para tentar viabilizar soluções nesse sentido. Então, conseguir tratar saúde mental, conseguir tratar depressão, por exemplo, conseguir tratar suicídio de uma forma mais eficaz do que medicação. A gente pode falar numa eficácia para medicamentos em 30% a 50%. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Dados, gente, na real, de 30% a 50%. 35%, 50% tem que ser muito bom na medicação para 35% é assertivo ou resiste? 35% se você é um pesquisador de Harvard, usando 17 opções diferentes de medicamento, ou seja, tudo bem treinado, você vai conseguir alcançar 35% de sucesso. Ou seja, tem aí uns 65% que não são atendidos. Imaginem um cenário comum aqui de SUS aqui no Brasil. É pior do que 35%. E aí, com alguns equipamentos que hoje em dia existem, alguns equipamentos para tratamento através de estimulação magnética, você alcança 60% a 80% de eficácia. Então não tem como a gente ter isso na nossa mão, um recurso desse, e as pessoas não terem acesso a isso. Acho um crime. Quando a gente fala de wearables, então a gente tem essa dinâmica, né, de tentar, de achar que tudo está sendo miniaturizado, que a gente vai levar tudo para dentro, mas não, é um composto, na verdade, de vários equipamentos. São equipamentos, desde equipamentos de escala maior, você se desloca para usar até aquele equipamento, até insumos e dados que vêm através, sim, de equipamentos que foram miniaturizados e colados na nossa pele, fazem parte da nossa carga diária de informação, que podem e devem ser unidos. Mas nada disso funciona se a gente não tiver no composto, no frigir dos ovos, a percepção de que
vamos na tentativa e acerto e aumentando esse escopo de atendimento. E a ideia é que isso seja acessível à maior parte da população. O SUS é maravilhoso, o SUS já atende. Viva o SUS, tá, gente? Hashtag. Sim, Quem é Viva o SUS aqui, levanta a mão comigo. Eu sou super fã do SUS. Todo mundo aqui é fã do Sem SUS. dúvida. Defensor do SUS. E é levar para esse tipo de solução em larga escala. Doutora, a gente vai chegar lá, né? A Modalis vai fazer isso, Essa né? é a nossa missão. A nossa missão. Nossa Em breve vocês vão ter... A gente não fala antes da hora, a gente só fala o que a gente está fazendo. Quando a gente chegar lá, ano que vem, a gente vem aqui, conta e fala, gente, a gente conseguiu. Charles, nesse meio tempo, fala pra gente, no dia a dia, em termos práticos e objetivos, o que os médicos e o que os gestores de equipe podem fazer, em termos práticos, para poder levar um pouco mais de bem-estar e um pouco menos de combate, talvez, a essa questão do sofrimento mental que permeia as corporações e os consultórios. Hoje a gente está vivendo um momento de mundo corporativo que as empresas estão tendo que mudar o design do trabalho, né, que a gente chama. É o redesenho do trabalho. Porque acreditava-se até um pouco tempo atrás que você ter aquele escritório aberto, cheio de mesa, sem nenhum tipo de parede e tal, é a coisa mais maravilhosa porque tirava aquela ideia de hierarquia, de que era difícil falar com as pessoas. Só que o que acontece é que você tem um excesso de estímulo, mais o Teams ali do lado, que é praticamente um monte de gente mandando mensagem o tempo inteiro, e isso daí obviamente que afeta a nossa saúde mental porque gera muito estresse, né? A gente fica fazendo a troca frequente de tarefa sequencial, que é o nome mais técnico da história, então você fica com a atenção dividida e isso cansa. Eu estava até conversando com o doutor disso hoje, né? Quanto tempo demora, Chaves, quando você para de prestar uma atenção numa coisa para responder outra, para você recuperar? Eu sei que tem um número. Então, tem pesquisas que falam que às vezes, depende se você está muito concentrado em algo, aí você vai para outra coisa, então você demora, sei lá, 23 minutos, tem uma pesquisa que eu vi, mas no mínimo, assim, vai demorar umas 10 vezes mais o tempo que você demora para olhar para cá, né? Se eu fizer essa troca, minha mente demora muito mais tempo para eu, de fato, prestar atenção aqui. É aquele problema da pessoa estar no celular, respondendo mensagem, dela volta para cá. Quer dizer, o tempo de olhar é rápido, mas a mente ela vem na câmera lenta, assim, até você entender contexto, né? O contexto ser montado de novo e aí você começar a entender a informação que vem. Só que isso cansa, gera estresse, gasta energia, porque pensar custa, né? O cérebro é o órgão do corpo que mais gasta energia, em especial a parte que raciocina e pensa, que gasta bastante. Então a gente está vivendo esse problema, a gente tem que fazer redesenho no trabalho, tem que entender como fazer pausa estratégica. Eu sempre ensino o executivo, eu falo assim, olha, coisas simples que resolvem a boa parte do problema é aprender a dar pausa no meio do dia, às vezes 5 minutos, mas sem tela, sem estímulo, parar. Né? A alimentação, eu estava conversando isso com o doutor antes, a gente estava entrando num papo aqui que foi profundo nessa questão. Gente, a gente tem que entender, às vezes tem pico glicêmico, o cérebro ele não gosta de pico, tá? Onde tem pico tem queda, aí você começa a ter uma certa fadiga. E o que acontece quando a gente tem isso? Não é que vem um aviso aqui, apita a luzinha. Não, você fica irritado. Você vai para uma reunião, você não consegue prestar atenção, você não lembra direito do que se passou. Ou chega uma pessoa para falar com você e você já fica bravo com ela. É o que acontece muito no ambiente de trabalho hoje. Então a gente está vivendo esse momento de começar a entender um pouco mais da nossa biologia do ponto de vista prático e trazer coisas factuais, simples no trabalho. O único problema disso é que está todo mundo esperando uma solução mágica, uma pílula ou, sei lá, uma máquina maluca que vai dar alguma coisa lá e a pessoa do nada vai se transformar. Mas a gente precisa, na verdade, olhar para o simples. Né? Eu falo para as pessoas, o mindfulness, ele é barato, né? Ele é de graça. Você não precisa de nada. Você precisa da sua respiração e um pouquinho de tempo. Só que é muito difícil. Muito difícil? Muito Ele está difícil. tentando me ensinar há 10 anos, gente, eu sofro. Para ficar 5 minutos, eu fico 5 minutos em silêncio, eu começo a pingar de suor aqui. O meu nariz coça, ele coça, eu ligo para ele e falo, meu nariz está coçando, ele ri. Fala, calma, deixa o nariz coçar, mas meu nariz está coçando. A mente não acalma, gente, é um inferno. Porque a gente treinou ela para ser assim, né? Então, para destreinar, vai um tempo. Aí tem a questão da neuroplasticidade que o doutor sabe muito bem. Isso não é um negócio que pra gente fazer ela é assim, então, mas a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E as empresas começaram a olhar para esse ponto e entender como trazer para dentro. Mas ainda estamos botando o pezinho na aguinha da piscina, não entramos ainda, né, direito. Boa. Doutor, nesse combo enorme que a gente tem aí entre doenças mentais, transtornos, necessidades
esse conjunto de aplicação, remédio, mais wearables, mais mudança de estilo de vida, mais alimentar, quais seriam de saída entre os principais problemas hoje de saúde mental do brasileiro, sem contar o bem-estar, tá? Que se poderia tratar com essa nova perspectiva? Os quadros ansiosos, quadros depressivos, as deficiências, os problemas cognitivos leves, tá, né? Aquele declínio de memória que a gente começa a apresentar ao envelhecimento. Um pouco antes, tá, né? na meia-idade, tá, as primeiras queixas, tá, a insônia. Tá, né? tá. Então a gente tem ali a gente cobre muito, tá, né? Se a gente olhar só esses aspectos. tá, né? A gente cobre a maior parte, né, das causas de adoecimento em saúde mental. E tratamento de sequela de doenças graves também? Muito. Eu acho que isso é o mais impressionante, é quando você consegue eventualmente recuperar uma função em um paciente que havia perdido, inclusive, a esperança de recuperação. O senhor não quer dividir um caso conosco? Então, existem pacientes que sofrem um AVC e aí esses pacientes, depois de muito tempo de fonoterapia ou fisioterapia, não alcançaram uma recuperação, não é, a contento. Não é? E aí, alguns casos desse tipo, nós utilizamos a estimulação magnética para a recuperação da afasia. Falando com o Charles, agora recentemente, nessa semana, um trabalho que nós fizemos com 2 casos, nós levamos para um congresso americano de linguagem na Universidade de Washington. E esse estudo, esses casos, né, nós conseguimos uma recuperação da afasia. Óbvio que ninguém, né, engole um radinho, mas o paciente tem uma evolução bastante satisfatória, né, na comunicação, na recuperação da comunicação, usando estimulação cerebral. Mas pensem, onde houve AVC, houve uma perda de material. Eu tenho a ressonância do paciente, não tem meio cérebro. Então a estratégia não é estimular porque não tem aonde estimular, perdeu o material. É você desinibir do outro lado. E isso é bacana do cérebro. O lado que sobra, ele inibe a função que houve à esquerda. A gente fala com o lado esquerdo do cérebro, mas o lado direito, quando ele sobra, ele fica inibindo a função fala. Então eu consigo destravar isso usando uma estimulação que é, na verdade, uma inibição da inibição. E aí o paciente volta a falar. Gente, é maravilhoso, maravilhoso, isso aí. né? É maravilhoso. É maravilhoso, né? Muito legal, parece imagem. Eu não falei pra vocês que eles eram a cereja do bolo? Gente, uma salva de palmas antes deles se levantarem, porque eles são incríveis, não são? Eles são maravilhosos. Se vocês gostaram do que eles têm para falar, eu vou pedir que eles digam como que eles podem ser achados. O doutor, com esse trabalho todo que ele está fazendo, de trazer os wearables junto com a saúde mental e a psiquiatria para um novo patamar, para que isso possa realmente ser democratizado, seja de fácil acesso à média da população. E o Charles, com esse trabalho genial que ele também faz dentro de empresas, elevando o bem-estar e procurando diminuir o sofrimento psíquico das equipes. Eu estou querendo muito que eles dois fundam o que eles estão fazendo num novo negócio que eu espero vir aqui apresentar para vocês ano que vem. Betito, como é que o pessoal te acha? É bom, é fácil. Eu tenho canal no YouTube, geralmente no YouTube e no Instagram, né? É só botar meu nome, Charles Betito, vocês vão me achar. O canal hoje está falando bastante de sono e saúde mental. E eu tenho também o site da minha empresa, que é a Mindstation, mindstation.com.br. Lá também tem bastante coisa, estou na rede social direto. E eu só queria fazer um negócio. Essa tecnologia que o doutor trouxe aqui, gente, é espetacular. Vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Inclusive, falando com ele, eu já falo, nossa, eu tenho um monte de paciente para indicar já, porque coisa maravilhosa. Então, e aí o doutor Sérgio, se tudo der certo, ano que vem aqui formalmente para falar do que está vindo aí, doutor. Vocês podem me encontrar no Instagram, @Dr. Sérgio Henriques, como está escrito aí. Eu acho que é bacana falar um detalhe de wellness, né? Claro. O wellness vai entrar muito forte como um negócio para a nova geração, para a geração Z. E não sou eu que estou falando isso. Então, uma consultoria super bacana, a McKinsey, fez um estudo grande sobre isso. Não é? O mercado de wellness é de 2 a 6 trilhões de dólares. É isso aí. Sabem o tamanho do mercado de injetáveis para diminuição do apetite, das canetinhas? Sabem o tamanho? 100 bilhões. A gente está falando de um mercado de 2 a 6 trilhões. Esse é o tamanho do mercado de wellness. Então as pessoas vão consumir o wellness. Assim, isso aqui não é um papo de... Assim, o cara está enchendo linguiça aí. Não.
Vocês não imaginam o potencial que tem isso. Se eu fosse vocês, olharia com muito cuidado, com muita atenção, todas as possibilidades, não é? E entender que é uma estratégia para quem está bem. A gente não vai tratar doença, não vai competir com o hospital. Não é? A gente vai pegar a maior parte da população e vai prevenir doenças nessas pessoas. Então, assim, é muito grande, é muito legal. Assim, mergulhem no tema wellness. Vai ser legal, vai ser legal. Boa. Boa. É isso, gente. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para os nossos convidados. E agora nós vamos girar a roda e vem gente aí. Vamos lá.